911 to report a blocked driveway or a loud stereo, leave the 911 lines open for real alerts. For anything else, or directory assistance, think before you call 911. 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 É noite no condado de Polk, na Flórida. Uma mulher de 76 anos, chamada Loretta Picker, está sozinha em casa, dormindo em seu sofá. Loretta havia passado por uma cirurgia no quadril, então estava com mobilidade limitada. No entanto, sua noite seguia como qualquer outra. Está escuro, está frio lá fora, e sua casa permanece num estado silencioso de tranquilidade. Às 7 horas da noite, Loretta percebe que algo está errado. O cheiro de fumaça a acorda. No entanto, como está incapacitada, ela não consegue verificar o que está causando aquilo. Seu marido está fora com os netos, então ela está completamente sozinha e indefesa. Enquanto isso, o cheiro persiste. Algo está pegando fogo. Então, ela pega o telefone e disca 911. What is the address of your emergency? Pardon? 911, what is the address of your emergency? Okay, tell me exactly what happened. I think my house is on fire, and I'm here alone, and I'm on a walker. Okay. All right, I have a couple more. I just have a couple of questions, okay? Okay. All right, just to help the the firefighters, excuse me. Hurry up. Okay, these questions are not going to delay paramedics in any way. Okay, what type of building is involved? It's a log house with a tin roof, but it's coming from the roof, I think. I don't know. Okay, I have help on the way, okay? These questions are not delaying the firefighters at all, okay? Okay. Okay. All right, I do have them coming. All right, I'm sending the fire department to help you now. Stay on the line, and I'll tell you exactly what to do next. What should I do? Okay, is anyone trapped inside the building? Well, I'm inside the house. I don't even know if I can get out. Okay, all right, I have them coming as quickly as possible, okay? How many? It's just me. Okay. I mean, my husband's at the ball game, and I can't get him. I'll try his cell phone. Okay, exactly where are you located? No, inside the home. Exactly where are you located inside the home? Right now I'm in the living room. The smoke's getting bad. Okay, if it's safe to do so, leave the building, close the doors behind you, and remain outside. Do not try to put the fire out. Do not carry anything. Do not carry out anything that's on fire. Couldn't, honey, if I wanted to. I'm on a walker, and I can't hardly walk. Okay. All right, well, I do have them coming as quickly as possible, okay, so just let me know when you see them. Okay, where exactly is the fire? On the roof, I think. Okay. Okay, is anyone injured? No, I'm the only one here. I'm not injured, but my eyes are full of smoke. My lungs, I can't get out the door. Okay. Okay. Okay, I have them coming, okay? They're coming as quickly as possible, lights and sirens, okay? Okay.
Essa troca de informação continua por 15 minutos angustiantes. Durante todo esse tempo, a ajuda nunca parece chegar. Ainda assim, o fogo continua crescendo. E onde estão todos? Oh, I see fire now. Okay. Oh, yes, they're going to get after me. They're here. I'm letting them know exactly what's going on, okay? They are there. Okay. I promise they are right there. It's just they have to make their way into you, okay? Okay, but they better run. Come in here. I'm inside. Okay, Jim, stay on the line with me, okay? What's your husband's name? Hello? Hello? Esse som, o som das chamas consumindo a casa dos Pickard, continua por 9 minutos seguidos, com a atendente ainda tentando confortá-la, garantindo que a ajuda estava a caminho. Mal sabiam eles que do outro lado da linha já não havia mais ninguém para ouvir. Loretta Pickard, naquele momento, apesar de todas as garantias dadas pela atendente, tinha falecido no incêndio. Você pode até não acreditar, mas durante mais da metade da ligação, a ajuda estava a poucos metros de distância da casa. Os bombeiros estavam do lado de fora, enquanto ela ainda estava viva, e tiveram todas as chances de salvá-las, mas não fizeram isso. Naquela noite, infelizmente não havia hidrantes próximos à residência, então a equipe teve que utilizar apenas os reservatórios de água do caminhão, mas em vez de combater um incêndio na casa, com Loretta presa lá dentro, o capitão James Williams usou toda a reserva de água para combater o que ele descreveu como um incêndio florestal atrás da residência. Isso, por consequência, anulou qualquer chance de conter as chamas na origem e eliminou qualquer possibilidade de salvar Loretta. In a case 8 on your side has been investigating all year long. Loretta Pickard died in her burning Lakeland home, pleading for help, but firefighters stood by and did nothing about it. Well, now her estate will receive the maximum amount of money allowed under state law. Desde o incidente, a família Pickard travou uma batalha judicial exaustiva contra o condado. Semanas após o incêndio, foi revelado que James Williams frequentemente gravava vídeos no Snapchat durante ocorrências de incêndio, e supostamente, na noite da morte de Loretta, não foi diferente. Além disso, testemunhas afirmaram que houve pouco ou nenhum esforço para entrar na casa, deixando Loretta completamente desamparada e sozinha para enfrentar uma das mortes mais horríveis imagináveis. Como resposta à negligência, a família Pickard recebeu uma indenização de $200 mil do condado de Polk. Além disso, James Williams foi demitido. Mas ainda assim, a dor, a perda e o vazio permaneceram. Não importa quanto dinheiro seja oferecido, nem quantas medidas sejam tomadas, após a tragédia, nada no mundo poderá trazer de volta um ente querido que perdeu a vida
em um momento de desespero. Era o dia após o dia de ações de graças, uma época envolta em positividade. Mas para a família Pickard, esse dia será eternamente lembrado como o último dia em que passaram ao lado de Loretta. Naquela noite fatídica, James, o marido de Loretta, perdeu o amor de sua vida. Seus netos deixaram um lar amoroso ao qual nunca mais retornariam. E toda a sua família havia, sem saber, dito seu último adeus à sua amada avó, que eles nunca mais veriam novamente. Waterfront rooms comfortable, spacious, and family priced. The port of call. Gulfside pool, cable TV, volleyball, and if you stay for at least 3 days, you receive a vacation club card with over $100 in valuable discount. Valuable discount. Call now and ask about our special $49. Já é tarde da noite, e um caminhoneiro chamado Eduardo Colon acabou de fazer check-in no Motel Super 8. Not what you need to hear. Then stay here at Super 8. Clean, comfortable rooms because we inspect them more than any major economy chain. Clean, friendly Super 8. All the room you want. A noite dele é irrelevante. É tão comum quanto você pode imaginar. Ele se limpa, prepara uma refeição quente e apenas algumas horas depois cai em um sono profundo e merecido. Ao menos, era isso que deveria ter acontecido. Já se passaram 2 dias e Eduardo não fez o check-out. Um segurança de plantão é enviado para verificar. No entanto, uma placa de não perturbe adorna a maçaneta e o quarto está trancado por dentro. Eduardo, you in there, buddy? Eduardo não está lá, mas a porta está trancada. Suspeitando que algo está errado, o segurança consegue destrancar a porta e entra. À primeira vista, o quarto parece estranhamente comum. No chão, os cobertores estão jogados de forma desleixada. Sobre a mesa, uma bolsa, uma pulseira, uma balança com o nome George Martins e uma fotografia foram deixados para trás. No entanto, ao se dirigir à parte de trás do quarto, rumo ao banheiro, o que espera é completamente inesperado. Pendurado por uma alça de mala, uma mulher gravemente decomposta o encara de cima. E Eduardo não está em lugar nenhum. Você pensaria que essa fotografia tornaria a identificação da mulher algo fácil. No entanto, a realidade tem sido exatamente ao contrário. A polícia, desde então, conectou a aparência dela com a mulher no quarto, mas até hoje, sua identidade permanece exatamente como estava no dia em que morreu. Após uma autópsia, foi revelado que ela tinha heroína no organismo e que faleceu por tirar a própria vida. As evidências do quarto, incluindo a balança com o nome George Martins escrito, eram suas únicas pistas reais para tentar rastrear sua identidade. No entanto, frustrantemente, nada jamais surgiu disso. Nenhuma testemunha, nenhuma filmagem, nem mesmo Eduardo. Foram necessários 7 anos inteiros
até que a família de Eduardo fosse contatada pela polícia. Coincidentemente, afirmaram que ele havia falecido não muito tempo antes, ao serem mostrados a misteriosa fotografia, porém revelaram que não o reconheciam de forma alguma. Este não é Eduardo, e eles nunca viram esse homem na vida. Naquele dia, nasceu um novo mistério. Não havia apenas ambiguidade em torno das ações de Eduardo e da identidade da mulher, mas agora um homem não identificado havia entrado na história. Com o passar dos anos, não surgiram pistas sobre ele, e tudo o que realmente tinha era conexão com aquela balança. Acreditava-se que George Martinez fosse sua identidade. No entanto, dado quantos George Martinez existem, rastrear esse homem nos anos 1990 era praticamente impossível. Até hoje, esse mistério permanece completamente sem solução, com exceção de uma pista considerada confiável que as autoridades receberam em março de 2021. Dizia que o nome dela era Becca e que ela havia voado de Los Angeles, na Califórnia, até ali. Mas por que ela fez isso, com quem veio e como acabou no banheiro de um motel, ainda é desconhecido. É profundamente perturbador pensar que após mais de 30 anos, ninguém neste mundo tenha conseguido identificar essa mulher. O fato de termos uma imagem nítida de alguém e mesmo assim não sabermos absolutamente nada sobre quem ela era ou o que realmente aconteceu com ela é algo que intriga e causa arrepios. O que de fato ocorreu naquela noite pode jamais ser esclarecido. E para ser sincero, muitas coisas não fazem o menor sentido. Eduardo estava apenas procurando um lugar para descansar. Então, como ele acabou envolvido em uma situação tão misteriosa e cheio de perguntas sem respostas? Talvez houvesse algo mais nessa história, algo que ele nunca contou. Mas, como Eduardo já faleceu, essas dúvidas permanecerão para sempre sem respostas. The goal of this video is to make you aware of the potential for differential pressure situations. The key is to recognize them beforehand and make sure you are prepared to deal with them. Because when it's gotcha, it's gotcha. O oceano é o maior enigma da Terra, uma biosfera inteira que não foi feita para nós. Um dos maiores mistérios da humanidade sempre foi explorar as profundezas do mar, e de certa forma, muito do que existe nele é completamente desconhecido para nós. O aspecto peculiar do oceano é que ele compõe a maior parte do planeta, mas continua sendo grandiosamente inacessível para a humanidade. Potencial de morte, acidentes bizarros e desaparecimentos é exponencialmente alto, tudo causado pela própria natureza do ambiente oceânico. Em fevereiro de 2022, 5 mergulhadores foram contratados por uma empresa de combustíveis chamada Pária para realizar manutenção
de um oleoduto. Localizado em Pointe-à-Pierre, na costa oeste de Trinidade e Tobago, o cano de 30 polegadas de largura se estende de uma torre de petróleo chamada BERT 5, descendo verticalmente 18 metros até o oceano, avançando 365 metros sob a água e subindo 15 metros até o mar aberto, sob outra torre chamada BERT 6. Esse oleoduto foi projetado para permitir que navios transportassem suas reservas até as instalações da Pária. No entanto, neste ponto, este oleoduto em particular estava selado e não era utilizado desde meados de 2018. Naquele dia, os 5 homens encarregados do trabalho eram Faisal Kurban, Kazim Ali Jr., Hishi Nagassar, Yusuf Harry e Christopher Baudran. Eles tinham como tarefa entrar em uma câmara subaquática cheia de ar no BERT 6, remover uma tampa de aço do cano, retirar um tampão inflável do seu interior e instalar um conector do cano exposto até a plataforma principal na torre BERT 6. A princípio, tudo parecia estar indo conforme planejado. A equipe entra na câmara cheia de ar e retira o equipamento de mergulho para conseguir trabalhar de forma mais eficaz. No entanto, percebem que o tampão inflável que selava o cano não se solta. Por mais que tentem, ele parece estar preso. Então, Kazim se oferece para sair e buscar uma ferramenta que possa ajudar a soltá-lo. Ao retornar à câmara do BERT 6, Kazim entrega a ferramenta a um dos seus colegas, que tenta novamente desprender o tampão. O que eles não sabem é que ao fazer isso, estão abrindo caminho para uma diferença de pressão colossal, e logo se encontrarão em uma situação desesperadora. Em uma fração de segundo, todos os 5 homens e seus equipamentos são sugados para dentro do cano, descendo 15 metros e percorrendo 37 metros horizontalmente por ele. Sem sequer um segundo para entender o que aconteceu, eles se veem presos em uma cela subaquática completamente escura. Imediatamente, começam a gritar por ajuda. Eles não têm ideia do que acabou de acontecer, mas estão com dores terríveis e precisam sair dali. Nos momentos seguintes, eles tentam se recompor e se localizar dentro do cano, explicam uns aos outros sobre seus ferimentos, quem está atrás de quem, e tentam deduzir para qual lado do tubo estão virados. Com a esperança rapidamente se esvaiando, Chris começa a motivar o grupo a lutar com todas as forças para escapar daquele inferno. Então, propõe um plano: darem as mãos e prender os tornozelos uns aos outros, avançando aos poucos. Era uma chance de 50% de estarem indo na direção correta, mas naquele ponto, era uma chance que estavam dispostos a correr. Sem fonte de luz, sem equipamentos de respiração, sem noção de direção, começam a rastejar para frente. No começo, parece que está funcionando. No entanto, logo percebem que há seções de cano que descem para níveis mais profundos, formando bolsões de água e óleo. Se continuassem, teriam que passar por trechos completamente submersos. Uma perspectiva
que sem saber quanto tempo duraria, era indiscutivelmente aterrorizante. Diante disso, Kazim, Rishi e Yusuf decidem ficar. É um risco que não conseguem suportar. Chris os tranquiliza, dizendo que voltará com ajuda, e segue em frente com Faisal a seu lado. Momentos depois, Tris e Faisal encontram 2 cilindros de oxigênio em um bolsão de ar. Eles os equipam e seguem por trechos longos e totalmente submersos do tubo. Durante um tempo, o progresso é constante. No entanto, durante o trajeto, Faisal percebe algo perturbador. Ele está completamente exausto e avisa Chris que não consegue continuar. Chris segue adiante, sem ter certeza se está indo em direção à saída certa. Ainda assim, mantém a esperança enquanto minutos críticos passam lentamente, até que finalmente encontra a curva do cano. Ele olha para cima e está aberta. Em total descrença, começa a bater no cano, gritando e implorando para que alguém o ouça. E por um verdadeiro milagre, no lado de fora da abertura, estavam 2 mergulhadores de resgate. Então eles lançam uma corrente até Chris e, por fim, salvam a sua vida. Mas havia apenas um problema. 4 homens ainda estavam lá embaixo, ainda vivos e ainda precisando de ajuda. Para sua completa frustração, Chris é informado de que nada pode ser feito por eles. Aparentemente, seria perigoso demais enviar alguém para resgate, e essencialmente, toda esperança de salvamento foi descartada. Em total descrença diante do que ouvia, Chris ainda tenta voltar para resgatá-los por conta própria, mas é impedido de fazer isso. Durante 3 dias agoniantes, os 4 mergulhadores restantes permaneceram presos naquele cano, implorando e suplicando por socorro. Porém, mal sabiam eles que ninguém viria. A ajuda nunca esteve a caminho, e os homens foram efetivamente deixados para morrer. O incidente que ocorreu naquele dia comum é sem dúvida um dos mais aterrorizantes e inexplicáveis acidentes que alguém poderia enfrentar. O que começou com um trabalho rotineiro se transformou do nada em 3 dias de puro inferno. Não consigo sequer imaginar o que é estar preso na escuridão, dentro de uma câmara claustrofóbica a 18 metros abaixo do nível do mar, e mais ainda, sustentar aquela frágil esperança de uma ajuda que nunca chegaria. Uma vida perdida em meio a chamas, um mistério não resolvido por mais de 30 anos e um pesadelo claustrofóbico. Hoje, eu e você mergulhamos em 3 coisas perturbadoras ao redor da internet.